Oi, turma! Nós vamos começar hoje a estudar os direitos humanos. Na realidade, é uma retomada daquilo que nós já tínhamos visto no início do ano. Então, nós vamos, nesse momento aqui, nessa videoaula, apenas ver alguns elementos de definição. Depois, lá no Moodle, tem outros materiais que vão promover reflexões sobre os direitos humanos. Tá? Vamos lá. O que nós temos aqui relacionado a o que são os direitos humanos? Então, relembrando, eles vão se constituir como aquelas condições que são imprescindíveis para que qualquer ser humano possa existir, se desenvolver e participar plenamente da vida. O que é importante aqui a gente pensar? Que nenhuma característica de um ser humano pode fazer com que ele tenha essa possibilidade limitada. Que características? Por exemplo, sexo, raça, religião, opinião política, condição socioeconômica, orientação sexual. Nada disso pode ser um empecilho para a vida em sociedade. Então, esse conjunto de direitos humanos que nós vamos ver atua nessa direção. Obviamente, né, nós temos que pensar sempre nos direitos humanos como uma construção histórica, tá? É uma construção histórica que tem uma longa caminhada já, no modo como eles se estabelecem hoje. Nós podemos remeter pelo menos ao século XVIII, lá com a Revolução Francesa, que foi bem importante. Na realidade, a Revolução Francesa deu origem a uma carta, mas não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma declaração que se refere aos direitos do homem e do ser humano. Então, que a gente já discutiu isso em algum momento. Era um documento que tem esse marco histórico, se limitava em relação a algumas características. Tá? A lógica que fundamenta os direitos humanos vai estabelecer esse pressuposto, esse princípio da dignidade da pessoa humana como sendo algo universal, algo que deve ser estendido a todos. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Uma breve diferenciação. Tá? A expressão direitos humanos ela vai ser usada para se referir aos direitos que são ligados à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais, eles são a expressão, né, que é utilizada para referir os direitos humanos em um dado ordenamento, por exemplo, em um determinado estado. O caso do Brasil tem um conjunto de direitos específicos. O que é importante também diferenciar? Direitos humanos de direitos de cidadania. Os direitos de cidadania, eles estão relacionados a um estado. Eles podem ser diferentes no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Por quê? Porque eles estão previstos na Constituição de cada um desses países. Tá? Os direitos humanos, eles problematizam esses direitos de cidadania. Os direitos de cidadania, eles não podem ser contrários aos direitos humanos. Então, precisa ocorrer uma coerência entre esses diferentes documentos que expressam esses direitos. Tá? Os direitos de cidadania, o ser cidadão, eles vão significar ter esses direitos garantidos dentro das fronteiras de um país, né, de um estado, enquanto os direitos humanos, eles abarcam todas as pessoas, tá, que são signatárias do documento da ONU, da Declaração dos Direitos Humanos. Isso é bem importante. Se costuma afirmar que os direitos humanos possuem três características. A primeira é essa que eu já falei, a universalidade. Tá? Significa que ele vai atingir qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, ele abarca toda a humanidade. Que eles são indivisíveis. Todos os direitos possuem o mesmo status. Tá? Eu não posso dizer que um direito ele é maior que o outro. Tá? Estando lá previsto, eles precisam todos ter esse mesmo status. E eles são interdependentes. Um direito complementa o outro. Tá? Pensando nessa lógica, eu não posso dizer o seguinte, vou adotar o direito 1, o 5 e o 7, os demais eu não vou. Tá? Ou se segue a carta ou não se segue.
Tá? Aí é claro que tem toda uma outra discussão relacionada à efetivação desses direitos. Sempre lembrando, direito previsto não é direito garantido. Tá? Mas aí é uma discussão que nós vamos fazer em um segundo momento. O que nós temos aqui? Um conjunto de palavras soltas. Não é propriamente um conjunto de palavras soltas, embora a grafia aqui delas esteja nessa forma, tá? Aqui eu destaquei algumas expressões-chave que aparecem no documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Esse documento é composto por 30 artigos. Tá? Alguns deles tratam sobre a mesma temática e nós temos temas muito diversos aqui apontados. Nesse vídeo aqui eu não vou discutir a declaração, nós vamos ter materiais complementares no Moodle que vão apresentar artigo por artigo, já indicando algumas questões para serem pensadas em cada um deles. Aqui então nós só vamos ver alguns elementos que aparecem nessa declaração. A ideia de dignidade é central, a liberdade de expressão, liberdade de reunião e associação, a liberdade de crença, um trabalho digno, formas de julgamento digno, o direito à vida, à igualdade, à segurança pessoal, à privacidade, à propriedade, o sufrágio universal, né, o direito ao voto, o direito de ser eleito, a segurança social, educação, conhecer as questões públicas, a livre circulação. Então, são alguns princípios que aparecem nesses 30 artigos da declaração. Tá? Depois vocês vão lá no material da declaração estudar isso melhor. O que nós temos aqui? Eu mencionei antes, direito previsto não é direito garantido. O que nós temos que pensar? Bom, o país vai lá e diz que ele vai seguir a Carta dos Direitos Humanos. Tá? E aí, ele começa a promover ações para implementar aqueles direitos, né? Através de políticas públicas, de programas, de projetos, de leis, né? Tem uma infinidade de formas de tentar garantir algum direito. Por exemplo, tem lá o direito à educação. Então, eu vou, aqui no meu país, prever um conjunto de ações que permita ou que garanta que as pessoas tenham educação. Mas, lá pelas tantas, vocês podem imaginar que algum país não cumpre com alguma dessas determinações. E aí o que vai acontecer? Bom, tem formas de não cumprir aqueles direitos e tem formas de descumpri-los, de fazer o contrário do que prevê aquele direito. Então, nesses casos, nós vamos ter uma forma de controle um pouco maior desse organismo da ONU em relação a isso. E aí nós temos pelo menos 2 tribunais que atuam nesse sentido de verificar o que vem sendo feito ou o que não vem sendo feito, que fere gravemente esses direitos das pessoas. E aí nós temos o Tribunal Internacional de Justiça, que esse tribunal também pode ser conhecido como Tribunal de Haia. Haia é a cidade na Holanda onde ele está situado, que ele vai julgar os estados, quando um estado descumpre com esses direitos ou quando um estado fere com esse direito. Por exemplo, quando há conflitos entre estados. Então, um estado fere alguma norma de modo muito grave em relação a outro. Por exemplo, se vocês pesquisarem na internet lá, Gâmbia e Mianmar são estados que estão em disputa, tá? Por causa de conflitos existentes. Então, um estado pode denunciar o outro nesse tribunal e esse tribunal vai promover um julgamento em relação ao que vem ocorrendo. O outro é o Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal não é para Estado, ele é para pessoa. Tá? Ele vai promover a justiça julgando, condenando indivíduos que são suspeitos, né, ou condenados de cometer crimes contra os direitos humanos. Tá? Então, uma pessoa foi lá e fez alguma coisa. Por exemplo, pessoas que estiveram à frente do nazismo, eles podem passar por esse tribunal. No caso, essa declaração ela foi constituída após, né, ao nazismo, mas a gente poderia perceber situações desse tipo ocorrendo. Um caso, você certamente ouviu nas notícias mais recentemente que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não o Brasil, mas o presidente, ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional
agora em decorrência ao que alguns julgaram como a não atuação em relação ao combate do coronavírus e também a ações que ele teria tomado que seriam ações genocidas, por ele não respeitar regras básicas. Tá? Eu não estou dizendo que isso é o que não é, eu estou dizendo que existe uma ação que foi apresentada por brasileiros no Tribunal Penal, indicando Bolsonaro como alguém que descumpriu regras no que se refere aos direitos humanos. Tá? Então, são exemplos que podem ocorrer. Né? Aí, a questão aqui para mais exemplos, pesquisem na internet, tá? Que vocês vão encontrar materiais. Aí, uma outra coisa que é diferente, a Anistia Internacional. A Anistia Internacional é uma organização que trabalha em prol do cumprimento dos direitos humanos. Então, eles vão desenvolver estudos para perceber se os direitos estão sendo garantidos ou não, para que ações que ocorrem nos diferentes países que cumprem ou não. Eles promovem relatórios. Aqui num desses links vocês podem ter acesso ao relatório de 2019. Então, a Anistia ela não é a ONU, ela é uma organização internacional que trabalha, que faz campanhas em defesa aos direitos humanos. Certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Seguir lá no Moodle e navegar, né, estudar os outros materiais que estão lá disponíveis para nós termos uma visão mais sólida sobre o que são os direitos humanos. Até mais!